como eu, que tivemos até agora um completo jubileu gastronômico com este ótimo café da manhã que tivemos. Normalmente é um pedaço de pãozinho frio e um pouco de geleia em volta dele. Eu estava em Phoenix outro dia e deram-me panquecas sem nenhum, nós as chamamos lá no sul, flapjacks. Não vieram com melado algum, assim eu tive de puro açúcar. As minhas estavam simplesmente... E agora que tivemos um tempo e tanto, não só isso, no natural, tendo também um no espiritual. Tão contente em ouvir o testemunho deste irmãozinho. Fui chamado outro dia de manhã ao lado de sua cama, disseram-me que algo havia sucedido. Acho que ele foi um dos primeiros a tentar custear esta reunião. Certamente foi Satanás que tentou fazer isso a esse homem de Deus, mas vem como Deus faz, ele converte isso num notável testemunho para mostrar o seu poder. Faz tudo, contribui juntamente para o bem daqueles que o amam. Tão agradecido em ouvir esse testemunho, irmão. E realmente tem sido um privilégio eu estar nesta cidade com vocês. Simplesmente não consigo expressar como me sinto acerca disso. Agora, não temos tido multidões superabundantes, coisas tais como algumas vezes temos, mas parece que Deus está para fazer alguma coisa ou está pondo em ordem alguma coisa. Simplesmente aprontando as pessoas para alguma coisa, trazendo as pessoas de volta à linha onde deviam estar e para conhecerem estes finos pastores e assim por diante. E então é meu privilégio vir aqui esta manhã falar para os homens de negócios do Evangelho Pleno. Eu entendo que a subdivisão aqui ainda está em sua infância. É bem pequena e é como o irmão aqui disse que precisavam de homens. Bem, como muitas das grandes e finas organizações como eu tenho representado ao redor do mundo, de todo o Evangelho Pleno, muitas das batistas e várias outras. Eu ainda pertenço a um grupo que são os homens de negócios, porque não representa nenhuma organização em particular. Em si, é interevangélico. Simplesmente não representa nada, exceto só o Evangelho Pleno. E assim estamos contentes por isso. E acho que vocês, homens aqui da cidade, que então realmente se creem que eu lhes digo algo que é verdade, esta é a hora em que os homens de negócios do Evangelho Pleno podem se reunir para companheirismo. Vocês aprenderão coisas uns dos outros em tal ocasião num sábado de manhã para falar. O presidente internacional, o irmão Shakarian, eu o conheci muitos anos atrás, muitos de vocês sabem acerca disso, dos telegramas postos sobre a mesa tão alto e selecionado aqui, encontrei uma mulher chamada Shakarian morrendo de câncer. E de algum modo, o Senhor me conduziu até lá e foi ali que eu fiquei conhecendo Shakarian quando foi curada. Foi ali que o Dr. Theodore Paluvius foi batizado, ali quando ele, sendo o médico deles, um médico grego, ele disse: a simples ideia do senhor fazer as pessoas confiarem numa falsa concepção. Essa mulher jazendo ali morrendo. Primeiro, quando entrei na casa, ele disse: agora, quando entrar, seja reverente, quieto, porque a mulher está morrendo, ela tem estado aqui em cima, ambos os seios foram removidos, está inchada, ela tem de morrer, não há nada que o senhor possa fazer. Eu só escutei sua preleção por algum tempo e ele disse: agora, fique bem quieto, não ore em voz alta. Disse: faça sua oraçãozinha e desça de volta. Eu disse: sim, senhor. Assim eu continuei, sabia que não daria ouvidos a isso. Eu disse: eu fui para o andar de cima e recebi isto de volta e fui para o andar de cima e Florence, então uma bela jovem, Rose e todas elas, todas orando, e a mãe delas jazendo ali inconsciente, tinha estado inconsciente há vários dias, toda inchada. E assim me ajoelhei para orar, e quando o fiz, ali veio o anjo do Senhor, desceu até a cama, disse: em 3 dias ela estará de pé. Assim, simplesmente me virei, comecei a sair e elas me seguiram. Eu disse: em nome do Senhor, ela se levantará. Começaram a gritar: aqui vem o Dr. Paluvius, ia me pôr para correr da casa. E ele disse: que ideia! Eu disse: bem, fazendo as pessoas confiarem numa falsa esperança. A mulher está morrendo. Eu disse: conforme todas suas estatísticas está, mas conforme a palavra do Senhor, não. Eu disse: ela viverá. Bobagem, disse ele. O senhor devia sair deste lugar. Saia daqui.
aqui. E o irmão Shakarian se aproximou e disse, espere só um minuto. Nós o chamamos aqui também como nosso médico, e somos gratos, mas também chamamos o irmão Branham. Suas esperanças, o senhor não nos deu nenhuma, ele dá. Veja. E eu disse, vou lhe dizer o que farei. Se ela não estiver de pé, dentro de 3 dias, porei uma placa nas costas dizendo, falso profeta, iremos aqui mesmo em Los Angeles, e o senhor entrará no carro, tocando a buzina, apontando para mim. E então, se ela estiver de pé, deixe-me pôr uma placa nas costas do senhor, médico charlatão, e entrar no carro e buzinar, veja. Ele não aceitou. Mais tarde, ele foi batizado numa vala de irrigação e estava servindo ao Senhor. Desde então, foi levado para o lar, a glória. E deste modo, fiquei conhecendo os Shakarians. Mais tarde, tomei parte em ajudá-los a organizar sua primeira subdivisão. E de lado a lado da nação ao redor do mundo, os tenho ajudado em suas subdivisões. São um excelente grupo de homens. Acho que vocês estão perdendo algo por não terem seu companheirismo fortalecido aqui. Porque é companheirismo. Devíamos nos congregar. A Bíblia diz que, à medida que vemos nos se aproximando do fim, não deixando de nos congregar, isto não só fará, isso os fortalecerá, sua força fortalecerá a igreja, é tudo. Os homens de negócios do Evangelho Pleno não são uma organização para se agregar e dizer, este é o nosso grupo, é para todos os crentes se reunirem, é apenas uma unidade de igreja, veja, a própria igreja, os crentes espirituais. E acho que isto é uma grande coisa se vocês assim o fizerem. É um tanto pequena, talvez ela não... Espero que não pareça sacrílego, mas alguém me disse, não faz muito, numa reunião, disse um homem, disse, diga, o senhor é pregador? Eu disse, bem, suponho que seja que mais ou menos isso. Eu tenho um pouco de receio do que digo a respeito de pregadores perto de pessoas do Evangelho Pleno. Sabem, meu pai era um cavaleiro, domava cavalos. Quando eu era garotinho, eu pensava que eu também ia ser cavaleiro. Sabem como os garotinhos gostam de ser como os pais? Também ia ser cavaleiro. Assim, eu levava papai a parte de trás do lugar, quando estávamos arando, e soltava meu velho cavalo de arar, levava um velho coxo de água, que foi talhado a partir de uma tora. Quantos já viram um velho... Que parte de Kentucky vocês são? Quantos já dormiram no colchão de palha? Bem, melhor já tirar o paletó e a gravata. Estou realmente em casa aqui. Bem, esse é o meu ambiente. Assim, eu costumava descer lá e papai tinha uma cela, sabem? E assim, eu via lá na parte de trás o lugar, eu apanhava o velho cavalo de arar e apanhava todos os meus irmãos, os punha em volta da cerca, sabem? Eu era o mais velho de 9 e apanhar um grande punhado de cardo punha debaixo da cela, na cilha, montava nele, que coisa. O velho companheiro tão cansado, nem conseguia erguer as patas, só relinchava e alvoroçava, espetando assim... Sabe, eu tirava o chapéu, eu era realmente um vaqueiro, tinha lido revistas demais, só isso. Desse modo, fiz meus irmãos acreditarem que eu era um verdadeiro vaqueiro, assim eu achava que era. Quando cheguei, mais ou menos aos 18, saí escondido de casa, fui para o Arizona. Precisavam de mim para domar seus cavalos, tenho certeza disso. E eles precisavam de mim, de modo que devo sair de casa. Menor, mas saí escondido, calhei de chegar em Phoenix exatamente na época de um rodeio. Assim, fui lá atrás, dar uma espiada aos animais deles, ver qual eu ia cavalgar, e os demais não conseguiam cavalgar, eu ia cavalgá-los. Eu era um sujeitinho pequeno, sempre bem pequeno, pensei em comprar uma chaparreira, eu sei que meu pai usava, e ele não tinha nenhuma na época, e eu vi uma bonita, sabe, que dizia ARIZONA na parte de baixo, cabeça de touros, coisas assim, que coisa, vai cair bem em mim. Você sabe, como uma criança. E eu parecia um desses pequenos frangos garnizés com aquelas pequenas penas em cima. E nunca funcionará, de modo que eu fui comprei uma calça Levi's. Pensei, vou ganhar uns trocos, e assim saí, dei uma boa olhada naqueles animais e que se encontravam ali, tão selvagens que nem mesmo comiam feno na manjedoura. Pensei, que coisa, assim, a primeira vez que trouxeram para fora ali. Estranho dizendo isso esta manhã, mas o primeiro cavalo que era para ser montado aquela tarde na competição era chamado Fora da Lei de
Kansas. Era de Kansas, enorme, fora da lei, 17 palmos de altura. E assim, era para certo famoso cavaleiro ali montar. E assim, eu subi na cerca do curral com os demais cavaleiros, sabe? Sentei, deram um toque no chapéu para trás. Pensei, pareço um cavaleiro de verdade, olhando para cima. Assim, esse sujeito saiu todo enfeitado. Quando saiu cercado nesse cavalo, deu umas 2 ou 3 guinadas e o rapaz, o cavalo foi numa direção e o homem na outra. Os recolhedores levaram o cavalo e a ambulância levou o cavaleiro, sangue escorrendo dos seus ouvidos. E o cavalo pulando por lá, recolhedores o levaram. Esse anunciante veio, darei a qualquer homem $100 que ficar em cima dele por 10 segundos. Ele andou de uma parte a outra ali, passando por ali, disse, olhou direto para mim e disse, você é montador? E eu disse, não, senhor. Mudei bem rápido de opinião, não era montador. Quando no princípio fui ordenado na Igreja Batista Missionária, levava minha Bíblia embaixo do braço, sabe? Assim recebi minhas credenciais e eu era o defensor da fé. Isso pensava que era pregador. Certo dia estava aqui em St. Louis, quando aquela garotinha Doherty foi curada. Eu achava que era ministro, fui e conheci os pentecostais. E aquele Robert Doherty, alguns de vocês talvez o conheçam, o ouvi pregando. E aquele homem pregava até curvar os joelhos e ficar roxo e se abaixava até o chão e voltava a subir, recuperando o fôlego, podia-se ouvi-lo a 2 quarteirões ainda pregando. Eu, com minhas velhas e lentas maneiras batistas, simplesmente não pensava naquilo rápido assim. A qualquer um que me diga, que dissesse naquela época, você é pregador, eu digo, não, senhor, de certo modo, eu tenho de ficar de olho nisso. Um sujeito me disse na Filadélfia, é lá que a próxima reunião está para ser feita, a internacional. Estou para falar dia 29, aqui no dia 29 com o Dr. Brown, juntamente com muitos daqueles irmãos, e na Filadélfia, começa no dia 29 deste mês. É meu privilégio abrir a reunião. Assim, e falar em alguns cafés da manhã para eles. Um indivíduo disse, para que o senhor anda com esse grupo de homens de negócios? Supõe-se que seja pregador? Eu disse, bem, eu sou homem de negócios. Ele disse, bem, que tipo de negócio é o seu? E eu disse, o negócio de segurança. Falei rápido, de modo que ele não percebesse, veja, ele não entendeu o que eu disse. Eu disse... Eu não disse seguro, eu disse segurança. Ele disse, bem, estou contente em saber disso. Ele disse, qual? Onde fica a sede dessa companhia? Eu disse, que tipo de seguro é? Eu disse, a vida eterna. Ele disse, nunca ouvi falar nessa. Onde fica a sede? Eu disse, na Glória. Assim que, se algum de vocês está interessado, gostaria de falar sobre a pólice depois do culto terminar. E me lembro, algum tempo atrás, sobre seguro, espero que não haja nenhum vendedor de seguros aqui. A propósito, meu irmão é vendedor de seguros para a Prudential. Desse modo, disseram-me que eu caí num acordo injusto num seguro certa vez e não leram certa pólice para nós. Papai trabalhou por 10 anos por um seguro misto, ser recebido por 20 anos. Nós pensávamos, quando estava pronto para ser sacado, valia $7,50 e achávamos que valia centenas de dólares. Está bem, seguro está bem. Agora, não estou depreciando isso, está perfeitamente bem assim. Eu tinha um amigo de seguros que vendia seguros, melhor, um colega com quem foi à escola. Seu irmão escreve no Cenáculo, é um ministro batista muito bom. Sim, Wilmer veio falar comigo certo dia, disse, Billy, vim lhe falar sobre seguro. Eu disse, bem, Wilmer, eu lhe digo, sempre fomos bons amigos e tudo mais. Eu disse, se quiser falar sobre o tempo, sobre alguma outra coisa, tudo bem, sobre pescar, algo assim, estou disposto a falar. Mas, com isso, ele disse, bem, você realmente precisa de seguro? Eu disse, eu tenho segurança. E ele disse, então suponho que Jesse, que é meu irmão, já lhe vendeu uma pólice. Ele disse, não, minha esposa olhou para mim como se fosse um hipócrita, porque ela sabia que eu não tinha seguro, assim, que ela olhou para mim e eu disse, sim, eu disse, eu tenho segurança. Disse, qual é? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. Já desfruto a glória divina. Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse, Billy, isso é muito bom, mas isso não o porá aqui no cemitério. Eu disse, mas me tirará. Não estou preocupado com entrar, estou preocupado em sair.
Homens de negócios, eu ainda estou no ramo. Se quiserem falar um pouco sobre isso, ficarei contente em fazê-lo com vocês. Mas é uma grande coisa ter companheirismo. Creio que foi escrito na Escritura quão doce e suave é que os irmãos possam viver em união. É como o óleo da unção que estava sobre a barba de Arão, que escorria a orla das suas vestes. Há algo especial com o companheirismo. Deus, somente no princípio, ele era só Deus, nem mesmo era Deus no princípio. Sabia disso? Não podia. Deus é objeto de adoração, a palavra em inglês. Quando ele era Elohim, que existe por si próprio, nem mesmo era Deus, mas nele estavam atributos tal como o seu pensamento, está vendo? Seu pensamento tem de ver alguma coisa, e então, penso nisso, e então falando, é uma palavra, é um pensamento expressado. Assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo foi expressado, veja, trazido. E agora tudo é a mesma coisa. Da mesma maneira que somos nascidos de novo, temos vida eterna. Se temos vida eterna, há uma forma de vida eterna que é Deus, e somos atributos dele. Agora, eu posso falar entre cristãos dessa maneira, somos atributos. Jesus veio como Redentor. Quantos creem nisso? Redimir não é criar algo novo. Redimir é trazer de volta aquilo que já existia. Estão vendo? Assim, de que estão com medo? Tudo está em suas mãos. O relógio não está marcando a hora errada. Tudo tem de ser desta maneira e nos traz a este ponto agora. E confio, e certamente espero que cada um de vocês, homens, aqui esta manhã, que não são membros deste ótimo companheirismo, que vocês conversem sobre isso aqui com este ótimo homem. Não posso deixar de apertar sua mão, o presidente dessa subdivisão, e fortaleçam-se. Davi disse que se fortaleceu contra o inimigo. E vocês, homens, vocês vão querer fazer tudo o que puderem para se fortalecer contra o inimigo. Estamos aqui como irmãos do Evangelho pleno. Vejam, nós cremos nele. Vamos pôr a trabalhar e sair e apanhar alguns desses outros irmãos e trazê-los, quer sejam do Evangelho pleno ou não, trazê-los às nossas reuniões e orar e fazer nossa parte para fortalecer o corpo de Cristo. E nisso nos fortalecemos. Deus seja com vocês, ajude. Sempre que precisarem de alguma coisa, avisem-me. Agora vamos, antes de abordarmos a palavra. Não quero segurá-los aqui por muito tempo. Sou um tanto lento, sabem, e tenho de pensar nisso devagar, e minha mente não é muito boa para começar, de modo que tenho de fazer uso do meu tempo, e não sei nada além do que ele me diz para dizer, e às vezes me põe em dificuldades, outras vezes me tira delas. De modo que somente digo o que ele diz. Mas antes de abordarmos a palavra, aproximemo-nos do autor. Faz algum tempo eu estava viajando com um famoso doutor em divindades. Muitos de vocês devem conhecê-lo, William Booth Cliburn. Prega o evangelho em 7 línguas. E estávamos falando acerca de Deus e de seus atributos. Eu falava acerca disso, disse, é como um diamante, Deus é. Então, esses dons de que o irmão fala, eles são só reflexos do amor de Deus. Eu disse, como na África, o presidente da mina, em Kimberley, foi um dos meus porteiros na fila. Ele me levou a conhecer as minas em diamante em Kimberley. Pode-se encontrá-los jogados na rua, mas não ouse ficar com um, a não ser que esteja lapidado. Tem de ser lapidado pela Associação de Empresas. Um grande diamante, ele não tem fogo em si quando o encontra, não tem de ser lapidado. E esse foi Deus. Ele teve de ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele é o grande diamante. Então, quando você lapida o diamante, já notou, lapida-se em forma triangular, e contra o sol reflete 7 cores, está vendo? E olhando-se, o vermelho através do vermelho parece branco, sabia disso? Isso mesmo, o vermelho através do vermelho, esse é o sangue vermelho olhando, Deus olhando um pecador vermelho através do sangue vermelho, torna-o branco, ele está no coração, veja. E assim, agora, quanto a isso, eu disse, Deus lascou, cortou, moeu, para refletir estes raios, quando incidem sobre a grande palavra de Deus, refletem o que é Deus. E este Sr. Cliburn disse, mas você simplesmente não conhece sua Bíblia. Eu disse, isso pode ser verdade, conheço muito bem o autor. Assim, essa é a coisa principal, você conhece o autor. Conhecê-lo
Quer você conheça toda a palavra ou não, só conhecê-lo. Creio que foi Hudson Taylor que disse ao jovem missionário certa vez, disse, Senhor Taylor, há pouco recebi o Espírito Santo, devo estudar para obter meu diploma e bacharel em letras? Ele disse, não tente fazer a luz brilhar quando a vela estiver queimada pela metade, deixe-a brilhar enquanto está acesa, certo? Em outras palavras, não se sabe o que dizer, vá contar como ela se acendeu. Isso basta. E vocês, homens de negócio do evangelho pleno, façam o mesmo. Não tem de esperar para ser ministro, só testifiquem o que ele já fez para vocês. É para isso que vocês se reúnem aqui, para testificar o que ele fez por vocês. Isso irá fazer a luz brilhar para outros serem acesos a partir disso. Assim que as lâmpadas do tabernáculo eram acesas a partir uma de outra, não uma luz estranha, novo acendimento, mas a mesma luz. Significa que é o mesmo Deus o tempo todo. Falemos com o grande autor enquanto inclinamos a cabeça. Pai Celestial, para nos reunirmos agora em lugares celestiais. Compreendemos que não é um edifício da igreja, sem dúvida que o Oneness e muitas ordens diferentes, os Lions e tudo mais, se reúnem aqui. Mas esta manhã é uma igreja, porque os representantes do reino se reuniram. E já sentimos, entretanto, em consequência desses testemunhos e hinos, que estamos conscientes da presença do grande rei. Sabemos que ele está aqui. E agora, quando nós, como filhos, ao oferecer-te os louvores dos nossos lábios, talvez não em ordem, Senhor, mas são só filhos, tu entendes, não importa o quanto tentássemos usar nossas maneiras, intelecto, poderia não vir do coração, seria algo artificialmente encenado. Mas quando nós, do nosso coração, te oferecemos as adorações que estão ali para ti, tenho certeza que serão recebidas. Agora rogamos que tu simplesmente nos juntes ao redor da corda do Espírito Santo, congregues nossos corações e nos fales através da palavra de Deus. Abençoa esta pequena sobrevisão, dá-lhe força. Eu, Senhor, a plantei, a regarei dia e noite para que ninguém a arrebate da minha mão. Rogo, Senhor, como teu servo, abençoa-os. Fortalece-os, Senhor, por amor do reino. Abençoa toda a igreja que está representada aqui esta manhã, toda pessoa. Se houver alguns aqui esta manhã que realmente não estejam salvos, eu rogo, Deus, que esta seja a hora em que eles descubram que são insuficientes para se encontrar com a morte. De modo que recebam o dom da vida eterna através de Jesus Cristo, teu Filho. Pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, nas reuniões, creio que tenho pregado a vocês tão duro e tudo mais nas reuniões. Não quero pregar um sermão. Creio que não é realmente certo ter uma reunião sem ler a palavra. E falar um pouquinho sobre a palavra. Sim, aqui selecionei da palavra só um pequeno drama, um pequeno relato. Já contei 2 ou 3 vezes a alguns de vocês, mas acho que suportariam novamente. Vocês podem ser só um pouquinho pacientes comigo quanto a isso. Eu vou ler no livro de São Lucas, capítulo 19, começando com o versículo 1. É um pequeno texto muito estranho ao pensar num lugar como esse para tê-lo, mas ainda assim toda a palavra é inspirada, encaixando-se em seu lugar. Confie que Deus tomará esta palavra e encaixará exatamente no lugar que ele diz respeito esta manhã. Tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Permitam-me ler novamente porque quero enfatizá-lo. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, em razão da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu,
Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura desta sua palavra. Este homem, pequeno personagem, nossa cena se abre em Jericó. Agora, Jericó era uma cidade mais baixa, é a cidade mais baixa da Palestina. Fica no vale, e Jerusalém fica em cima da montanha, sobre o monte. E se você percebeu, Jesus, quando veio à terra, foi-lhe dado entre os homens o nome mais baixo que se podia dar. Sua vinda, ele foi Beelzebu. Esse era o pior nome que poderiam chamá-lo. É um demônio, um adivinho, um espírito maligno. Chamaram a sua obra de espírito maligno. A igreja despreparada para encontrá-lo. Eles lhe dão um nome horrível, Beelzebu. E ele veio, o nascimento mais humilde que poderia haver, de uma mãe camponesa, nem mesmo um lugar para se deitar, para dar à luz a este bebê. E seus panos, dizem-nos, foram tirados de uma canga de boi, em que o envolveram numa manjedoura, num estábulo fétido, sobre os resíduos no estábulo. E o estábulo nem mesmo é um estábulo correto, pequena caverna no lado do morro. E ele tratou com o povo mais baixo e mais pobre. E foi rejeitado pelas sociedades mais elevadas. Foi rejeitado pelos seus, a igreja que devia tê-lo conhecido. Mas não conheceram. Eles não estavam treinados na palavra para conhecê-lo. Encontramos novamente que ele foi à cidade mais baixa que havia na Palestina, Jericó. Esqueço-me de quantos pés fica abaixo do nível do mar, bem baixo. Ele se humilhou de tal modo que o homem mais baixo da cidade teve de subir numa árvore para o olhar embaixo. Mas foi isso que o mundo pensou dele. Deram-lhe a morte mais crucial e dura que algum homem poderia sofrer. Ele morreu como malfeitor, da maneira mais vergonhosa que poderia morrer. Despiram-lhe as roupas. Claro, vocês veem nas estátuas, assim por diante, tem um pano ao seu redor, mas ele desprezou a afronta. Despiram-lhe completamente as roupas, cravaram-no numa cruz em vergonha, a morte mais vil e dura que se poderia dar. Deu-se a ele, e foi isso que o mundo pensou dele. Mas Deus o considerou tanto a ponto dele dar um nome acima de todo nome que se nomeia nos céus ou na terra. Exaltou-o tão alto que seu trono, tão alto que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Foi assim que Deus o considerou. Tenho certeza que nossos pensamentos esta manhã também está acima de todo nome que você poderia nomear. Até mesmo a família inteira no céu e terra leva o nome de Jesus. E por este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará a ele. Zaqueu era apenas um homem de negócios na cidade de Jericó. E ele era, sem dúvida, um ótimo homem em sua conduta. Ele era, digamos, eu creio, sendo um homem excelente como era, ele deve ter pertencido a alguma igreja, uma das denominações daquele dia. Digamos que era fariseu. E ele, na verdade, ele não concordava com os pontos de vista da esposa. Digamos que o nome de sua esposa era Rebeca. E ele não concordava com seus pontos de vista porque ela tinha crido em Jesus. Ela cria que ele era exatamente o que era, o Messias, porque o tinha visto fazer o sinal do Messias. Ela sendo hebreia, os hebreus esperam sinais e profetas, porque esse havia de ser o mensageiro deles. Essa é a razão porque nunca deviam ter falhado em conhecê-lo, porque ele vinha como filho do homem. Leia o resto desta negociação aqui com Zaqueu, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o filho de Abraão. Quando eles o acusaram de ir em companhia de pecadores, assim vemos que eles deviam ter entendido isso, mas não entenderam. Tinham sua teologia de viver bem e ser ótimas pessoas e assim por diante, mas não entenderam que realmente seu Messias havia de ser.
Sabem que isso poderia acontecer novamente, e poderia tão facilmente acontecer, que nós interpretaríamos mal de alguma maneira. Agora, só há uma maneira de ter certeza, que é descobrir o que ele era. Então, a Escritura diz, ele é o mesmo. Descubra como ele se manifestará no tempo do fim. Está escrito, veja, ele nunca faz coisa alguma sem primeiro revelar. Ele disse assim na Escritura, ele não faz coisa alguma sem ter revelado aos seus servos os profetas. E ele revelou isto. Este é o seu profeta, este é um livro de profecia, é a revelação completa de Jesus Cristo, do princípio ao fim. Nada a ser acrescentado ou tirado dele. E devemos examiná-lo e ver em que dia estamos vivendo, porque poderíamos ser pegos na mesma armadilha. Assim verificamos que durante esse tempo, que este Zaqueu, nosso pequeno personagem esta manhã, este homem de negócios de Jericó, ele pode ter pertencido ao Kiwanis, se houver algo assim, para simbolizar isso, ele deve ter sido membro de algumas das grandes ordens que havia em Jericó, e sem dúvida, um homem notável para a sua época. E ele pertencia à igreja, mas o ruim que encontramos é que ele tinha tomado partido da opinião moderna, a opinião popular acerca de Jesus. E Jesus é a palavra, e a palavra manifestada é Jesus, está vendo? E assim ele tinha tomado o partido da opinião popular de que ele não era profeta, de que ele era só não quero dizer essa palavra como chamaríamos hoje, fanfarrão, apenas um fingimento. Mas veja, Satanás pode personificar isso tão perfeitamente que é difícil saber o que está certo ou errado. Jesus disse que seria assim nos últimos dias, tanta personificação, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Lembre-se, aqueles dois homens podiam fazer qualquer coisa que Moisés e Arão podiam fazer, mas a única coisa que Moisés sabia, um vindicado, bem, ele nunca veio Janes e Jambres para libertar os escravos. Moisés veio em nome do Senhor para libertar os escravos, veja, porque assim estava escrito. Disseram a Abraão, a tua semente peregrinará por 400 anos, mas eu os farei sair. Moisés, pois tinha assim diz o Senhor, mas eles podiam personificar qualquer tipo de dom que podiam produzir. Sabendo disso, não deram atenção às suas personificações, permaneceram exatamente com a palavra. Deus finalmente declarou. E você sabe que ele disse que isso aconteceria nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses homens corruptos de entendimento quanto à verdade. Isso mesmo, tão somente personificações, de modo que fica um pouco confuso para o povo. Algumas vezes você os repreende, mas ainda assim não é que não goste deles, é porque gosta deles. E se você seu filhinho estivesse sentado aqui no meio da rua e você saísse e dissesse, Júnior, querido, não acho que deva se sentar aqui, vá cuidar do que é da sua própria conta. Ele dissesse, você lhe daria uma pequena do que chamam isso, como meu pai me dava, uma estimulação protoplásmica posterior. Assim que se pronuncia, é disso que se precisa. E assim, é isso que algumas vezes você tem de dar à igreja, não porque você não gosta do Júnior, mas porque você gosta do Júnior, está vendo? O amor é corretivo. De modo que Jesus não era malvado com eles, ele os amava e tinha de corrigi-los. Portanto, encontramos este pequeno companheiro e Rebeca, sua esposa, e ela cria que ele era profeta, o profeta. Não tinham tido profeta por centenas de anos. Sabiam que o próximo em cena, o próximo profeta verdadeiro seria ele. Eles sabiam que aquilo havia de vir porque foi profetizado, os profetas tinham. E então ele entrou em cena e ela tinha visto esse sinal messiânico, sabia que era essa palavra, veja. Ela vinha investigando isto. Nosso drama, pois, começa daqui. Deve ter sido uma noite terrível para o pequeno companheiro. Foi uma noite agitada. Ele não conseguia dormir. Ficou se revolvendo sobre o travesseiro a noite inteira. Muitos de nós sabemos que tipo de noite é. Veja, Rebeca sabia, era ligada aos discípulos e por diante, ela sabia que Jesus havia de entrar na cidade da manhã seguinte. Ela estava tão interessada no marido que
queria que ele fosse trazido face a face com Jesus. E um homem que chegar a ficar face a face com ele, mexe com ele. Ele não é como outros homens, ele é diferente. E ela queria que ele tivesse certeza que ela o tinha visto a sua obra, que soubesse que ele era aquele Messias. Entretanto, os sacerdotes, os demais acreditam, não há nada nisso, é uma tapeação, um engano. Mas ela cria de modo que estava orando. Agora, Rebeca, se você quer trazer seu homem de negócios Zaqueu realmente perante Jesus, somente comece a orar, ele ficará inquieto. O tempo tinha, pois, se acercado de modo que, na manhã seguinte, Jesus havia de passar por ali. Assim, a noite toda ele se contorceu na cama, estava péssimo, e ela deitada ali orando, e sem dúvida que de noite, quando acordavam, ela dizia: obrigado, Senhor, eu sei que tu estás operando nele. Agora, quando você vir que seu Zaqueu não consegue descansar, diga só: obrigado, Senhor, tu estás operando nele. Quando ouvir ficar tão irritadiço, que não queira que você vá mais à igreja, veja, fique longe daquele bando, não vá mais lá, não faça mais, só seja paciente, Deus está operando. Assim verificamos que na manhã seguinte, bem cedo, nosso pequeno personagem sai de mansinho da cama, vai, veste as melhores roupas, manto mais fino que tinha, e acerta a barba e penteia o cabelo. Rebeca olha por debaixo da coberta e o vê, e ela sabe na mesma hora que algo está acontecendo. Assim, ele sai de mansinho até a janela e ela olha e vê, acordada conforme ele pensou, e ergue a cortina e olha para fora. O dia está arranhando de modo que se apronta todo. Quando você se põe a orar por alguém, algo passa a suceder. Aí é onde nós falhamos, amigos, não orando. A oração é a nota fundamental. Pedi e recebereis. Não tendes porque não pedis, não pedis porque não credes. Pedi abundantemente, para que as vossas alegrias se cumpram. Pedi e crede que recebereis o que pedistes, então apeguem-se a isto. Não deixem-se por uma promessa da Bíblia que lhe foi revelado, que Deus vai dá-la a você. Apegue-se a ela. Foi exatamente assim que ela teve. Foi-lhe revelado que seu Zaqueu ia ser salvo, de modo que simplesmente se apegou com tudo a isto. Assim, quando ele foi saindo pela porta, disse: Zaqueu, por que está de pé tão cedo essa manhã? Oh, ele disse: querida, pensei, você sabe, você pode dar todo tipo de desculpas, Zaqueu. Pensei em sair e tomar um pouco de ar fresco, sabe? Você se arrumaria todo para algo assim? Ela percebeu alguma coisa assim. Aqui sai ele, olhando atrás a casa, assim, sabe, enquanto se afasta da estrada, olhando para trás, ela espiando pela treliça, olhando para ver o que ele está fazendo. Ela, soube na mesma hora, se ajoelhou e disse: obrigada, Senhor, creio que está tudo acabado agora. Nós o pusemos a mover-se. Portanto, se você trouxe seu Zaqueu à reunião esta manhã, está se movendo, e pode estar sentado aqui, assim, ele está se movendo. Nós o pusemos a mover-se aqui de qualquer modo. Então, ele começou a sair olhando para trás, para ver se alguém observava, e mudemos nossos pensamentos para os dele agora. Minha esposa tem estado toda confundida como esse chamado profeta da Galileia. Meu sacerdote e pastor me diz: não há esse tipo de coisas nesses dias. Todos esses milagres e coisas tais que são só algum tipo de engano. Não há nada disso. Sabe o que vou fazer? Vou direto lá e direi o que penso dele, porque isso me tornará um homem de projeção nessa cidade. Quando puder repreendê-lo de frente com ele, eu farei isso. Assim lá vai ele. Disse: agora ele entrará pelo lado sul, não, do lado norte, vindo de Jerusalém. Ele de Dan e Berseba descendo, disse: irei. Ele está descendo de Jerusalém. Eu apanharei quando ele entrar e ficarei bem ali, darei uma boa olhada nele e lhe direi o que penso dele. Quantos Zaqueus há hoje em dia que falam de Jesus na reunião. É um bando de santos roladores, não há nada nisto. Se algum dia pegar aquele homem, que eu farei. Assim, ele chega até o portão, mas a coisa estranha foi que ele ia conseguir um lugar bem junto ao portão. Diz ele que era um homem de negócios, que pertencia ao Kiwanis, pertencia a associações, todas as irmandades da cidade. Ele era um dos oficiais, era de posição respeitado, ele era um cidadão decente, e realmente ele queria lhe dizer que ele não precisava vir àquela cidade, que tinham pregadores de sobra, igrejas de sobra, não precisava de suas ideias por ali.
De modo que ele desceu a rua pomposamente, pequeno peito erguido, sabe? Oh, que coisa que... Ora... Talvez o rabino tornasse diácono se eles fizessem algo assim, de modo que vai ao portão. Mas a coisa estranha, bem, você sabe, de algum modo é estranha, mas por toda parte em que Jesus aparece, há comumente alguém lá para ouvi-lo, está vendo? E antes de chegar, ele ouviu um barulho e cantavam todo tipo de cânticos e glória a Deus nas alturas, e todos esses ótimos hinos que cantavam, e alguns clamando e gritando. Não é estranho que onde Jesus esteja sempre haja um bocado de barulho, está vendo? Você sabe, ele entrou no templo certo dia em Jerusalém, melhor dizendo, e quando entrou eles quebravam palmas e gritavam. Encontravam aqueles ali, aqueles grandes professores de sociedade, coisas tais, sacerdotes, e diziam, faze que eles se calem. Ele disse, se eles se calarem, as pedras clamarão imediatamente. Veja, algo vai clamar quando ele está por perto. Sabe, quando Arão entrava na Shekinah, perante a Shekinah, ele tinha de ser ungido, suas vestes tinham de ter uma romã e um sino. E era só assim que sabiam que Arão ainda estava vivo, quando ouviam este barulho. E quando penso que é só assim que Deus sabe se estamos vivos ou não, quando se ouve um pequeno barulho, tomam algo que está tão morto que algo lhe aconteceu. De modo que tinham de saber se ele estava vivo ou não pelo barulho que era feito. Zaqueu, pois, ouviu todo esse barulho e assim quando chegou ali, os portões estavam apinhados em cima dos muros e tudo mais. E ele era só um sujeitinho pequeno, afinal. De modo que pensou, como vou vê-lo? Haverá tantos desses santos roladores ao redor dele que simplesmente não consigo vê-lo. Ele disse, eu sei de uma coisa, não consigo vê-lo porque sou pequeno demais, mas sei que ele irá ao meu concorrente para fazer seu almoço assim. Eu não vejo... Se ele fosse um homem de inteligência, ele viria ao meu lugar, negócio, meu restaurante, mas irá ao Levinsky, aqui, aqui, de modo que, de qualquer maneira, ele irá ao seu restaurante. Realmente, eu sirvo a melhor comida, porque Rebeca, sendo membro de sua igreja, então ele vai a um lugar como aquele? Bem, ele disse, eu sei de uma coisa, virei aqui onde a Avenida Aleluia cruza com a Rua Glória e passará por ali. Isso é verdade. Bem ali, na rua da cidade onde a Avenida Aleluia e a Rua Glória se cruzam. Você sempre pode encontrá-lo bem ali. Assim, ele deixou a multidão e correu até lá e pensou, agora se arrumou todo e disse, agora, quando ele dobrar a esquina, eu lhe direi o que penso dele. Ele há de passar por aqui, de modo que irei... Então ele se pôs a pensar, sabe de uma coisa? Aquela multidão o seguirá. Eles sempre seguem. Onde estiver o cadáver, se juntarão as águias, não os frangos. A ave terrestre. A águia celestial se juntará com o cadáver. Um frango é seu primo, sabe? Ele está aqui embaixo, onde os ratos e tudo mais podem comê-lo, mas a águia põe seu ninho bem lá em cima numa árvore. Ninguém pode chegar a isso. Os parasitas não as incomodam, elas voam alto demais. Agora, os predadores, roedores, coisas tais não vão incomodá-las. Ela é uma águia, elas gostam de alimento de águia. É isto. Sabe, o próprio Jeová é uma águia. Ele nos chama filhotes de águia. Seus profetas são águias. Videntes, a águia vai tão alto, não há nenhum outro pássaro que possa segui-la. Ora, se o falcão tentasse segui-la, ele se desintegraria. É isso que é hoje, tantos tentando personificar. Logo descobrirá. Deixe que eu suba um pouco mais alto, todas as penas se desprenderão. E logo se desprendem. Eles estarão confinados ao chão, lembre-se. Ela tem de ser um pássaro de feitura especial. E o homem que pode seguir esta palavra tem de ser de feitura especial, feita por Deus, não por um seminário. Verificamos que quanto mais alto for se suas penas não permanecerem no lugar, que bem lhes fará. E outra coisa, quando chega lá em cima, se chega lá em cima e está cego, não vê nada, ele tem de ter olhos para enxergar, para saber o que está fazendo quando está lá em cima. Assim, as águias de Deus, quanto mais alto você vai, mais longe enxerga. Volta e prediz o que está para acontecer. Eu acho que aquele irmão de cor lá atrás pode entender isso muito bem esta manhã. Agora notem.
Então verificamos que ele disse, se ficar aqui, esse mesmo grupo do barulho nunca ouvirá a minha voz. Estão gritando e se alvoroçando de tal modo que minha repreensão a ele não significaria nada. Isso é bom. De modo que disse, mas sabe o que vou fazer? Vou lhe dizer o que farei. Há uma figueira brava aqui. Vou subir nessa figueira brava e quando ele passar, eu o verei, então sairei ali num dos galhos, ele direi o que tenho a lhe dizer. E ele saberá que sou Zaqueu, o membro desta fina denominação aqui. Eu lhe direi o lugar que pertenço e o meu sacerdote pensa sobre ele bem, talvez isso esteja bem. Ele olhou para os lados e pensou agora na próxima coisa. O primeiro galho está a cerca de 10 pés de altura. Ele só tinha cerca de 4 pés de altura, pois como vai alcançar os próximos 6, assim ele se pergunta como poderia subir. Não há outra maneira para chegar a ele, teria de subir nesta árvore. Assim ele olha por todos os lados, não há... Você sabe, a exposição do lixo ainda não tinha passado e as latas de lixo estavam postas na esquina e pensou, se tão somente pudesse trazer aquela lata de lixo para lá cá e isso me deixaria alto bastante para subir e agarrar o primeiro galho, mas estou determinado a vê-lo. Você sabe, é algo diferente quando um homem quer ver Jesus. Ele passa por algumas das coisas mais radicais, mas veja, Deus estava tratando com ele, que era isso, as orações de Rebeca sendo respondidas, veja. Bem, ele foi até lá e o lixeiro ainda não tinha passado esta manhã e a lata estava bem pesada, de modo que ele não conseguiu levantá-la, era pequeno demais. Tentou e não conseguiu fazê-lo. Só havia um jeito de fazer, era segurá-la com os braços, erguê-la, mas ele está com seu melhor manto. Mas há algo diferente. Quando você realmente quer ver Jesus, você fará qualquer coisa. Você simplesmente fará qualquer coisa se realmente quer vê-lo. Pois ele vai ali... Veja, Satanás vai tentar impedir de você fazer isso também. Tudo que ele vai pôr, porá uma falha no caminho todas as vezes para impedir de vê-lo e cegará seus olhos com tudo quanto possa mais. Se você está determinado, Deus fará um jeito para você. Está passando por aqui esta manhã também. Não deixe Satanás pôr algo em seu caminho. O seu tempo é isso e tem que fazer isso. Só fique sentado quieto. Ele, pois, se abaixou, se inclinou com aquele bonito manto. Ele, sem dúvida, está prejudicando sua imagem agora. Ele pega este balde de lixo exatamente no momento em que o segura começa a carregá-lo. Lá vem seus concorrentes dobrando a esquina. Mais ou menos como é aqui, Zaqueu. Você disse que nunca se meteria com um bando de santos roladores, mas aqui está você. Bem, aqui se encontra ele, está aqui agora com esse balde de lixo, seu rosto vermelho. Bem, o concorrente disse, bem, veja, ali está Zaqueu, o homem do restaurante, ele mudou de emprego. Ele tem uma nova posição, bem, você sabe, ele trabalha para a cidade, coleta de lixo. Bem, há algo além, todavia, se você está determinado a ver Jesus fará qualquer coisa, simplesmente ficou firme naquilo, seu rosto ficou vermelho, seu rosto se estufou, aqui veio ele para cá e pôs no chão, ele olhou em volta e deixou que eles dobrassem a esquina, então ele subiu na lata e remexe a árvore acima. Desculpe-me, não devia ter dito. Remexer, vocês, quantos sabem o que é remexer a árvore acima? Bem, está bem, veja, outras palavras, ele subiu na árvore, e ele subiu aqui, está sentado, aquilo que era sujeira, lixo sobre ele todo, e ele é uma cena de poluição. E algumas vezes Deus simplesmente o deixa ficar assim, amém. Eu vi alguém dizer hoje, sabem, sua nova maneira, espero que isto nunca entre em nossos círculos pentecostais, apesar de ver isso entrando aos poucos, entrar, apertar as mãos, eu recebo Jesus como meu salvador pessoal, gosto de vê-lo se ajoelhar ali no altar, morrer, bater, chorar alto e babar, quando nós tínhamos alguns cavalos, e quando lhes dávamos a comer trevo, aquele trevo realmente viçoso e doce com mel nele, isso os fazia babar. Quando chegar perto bastante de Canaã, você vai babar um pouquinho também. Você sabe, comendo assim,
Esse mel de Canaã, encontramos que aqui está ele, em cima da árvore, agora limpando o lixo do seu novo. Ele não achou que faria isso, só deixe que alguém se ponha a orar por você. Você fará coisas estranhas. E ele, limpando assim, farpas nos joelhos, as mãos, sentado ali, tirando-as. Ele disse, bem, agora, em que sujeira estou? Que eu estou sentado? Disse, sabe, Rebeca me disse que aquele indivíduo era profeta. Agora vou esperar, vou me esconder. Ele, pois, se sentou onde 2 galhos se juntavam, foi um bom lugar para um assento. E depois que ele chegou até aí, você chegou até aqui esta manhã, Zaqueu. Você também está sentado aqui, onde 2 caminhos se encontram, o seu e o de Deus, está vendo? Quando você se dispôs o bastante para vir aqui esta manhã. Bem, as orações de Rebeca estão para ser respondidas, mas você está sentado onde 2 caminhos se encontram agora, o seu e o de Deus. E ele se sentou ali e pensou, ela disse que ele era profeta, todas essas coisas que ele podia conhecer os pensamentos do coração do povo e revelá-los a eles, eles dizer que estava errado com eles, e essa coisa acerca de Natanael que veio a ele e disse que estava debaixo de uma árvore, sabe? Não vou me arriscar, vou me cobrir aqui em cima na árvore, assim estou eu numa árvore também, do mesmo modo, não creio que ele seja profeta. Simplesmente não creio, porque meu sacerdote me diz que isso de profetas. Não os temos tido por centenas de anos, de modo que agora, naturalmente, percebe que estou mostrando um drama aqui para chegar ao ponto desejado. Ele, pois, apanhou todos os galhos, puxou em torno de si, a volta, ele se disfarçou muito bem, disse agora, quando ele subir a avenida, aleluia, virar a glória para a glória, bem aqui na esquina, quando ele surgir, quando dobrar a esquina, vou afastar uma grande folha aqui, de modo que eu possa olhar. Eu a erguerei e ele nunca me verá, não aqui em cima. Então, quando ele passar, eu vou dar uma boa olhada nele. Sabe o que eu vou fazer? Vou puxar esses galhos para trás e depois que ele passar aqui, vou dizer o que penso dele. Vou lhe dizer acerca disso. Ele, pois, se senta aqui um pouco ali. Pouco depois ele ouviu um barulho se aproximando. E normalmente Jesus vem com esses barulhos assim, aqui ele vem dobrando a esquina assim. Qual era a primeira coisa que ele nota? Um bando de pessoas se reunindo em torno das ruas. Disse, estou contente de estar aqui em cima desta árvore, de modo que não me misture com eles novamente. Pois aqui está ele, em cima da árvore, sentado ali, todo camuflado, de modo que ninguém o reconheça. Portanto, seus concorrentes não saberão que ele está aqui em cima da árvore. Pois acabou de apanhar essa folha que erguerá, olhará e abaixará novamente o restante dele está todo encoberto. Levantou a folha e as pessoas estavam se reunindo nas esquinas. Sabe, aqui vem o Sr. Jones com aquela criança enferma. Quando ele ouviu que o sacerdote, o médico em seu próprio restaurante, discutindo outro dia que aquela criança estava morrendo, tinha uma febre que o médico tentou debelar e não havia nada que a debelasse. Aquela criança nunca devia se mover daquela casa, mas aqui esse seu próprio cliente tornou-se tão fanático que trouxe aquela criança para fora naquele vento frio de março. E eis que a tinham envolvida no cobertor uma garotinha de cerca de 10 anos de idade, que fanático. Quando ele entrar no meu restaurante novamente, aquela criança estará morta. Eu lhe direi o que penso dele. Dali a pouco, o barulho aumentou mais e mais e todos eles saíram correndo para a rua. O primeiro que se aproxima da esquina da Avenida Aleluia para a esquina Glória. Quando se aproximam pela rua, verificamos que é um pescador careca, grande e corpulento, chamado Simão, dizendo, poderiam dar passagem, por favor, pessoal. Eis que estavam mais 11 atrás dele, dizendo, por favor, deem passagem. Nosso mestre esteve numa grande reunião ontem à noite e dele saiu virtude e grandes visões sucederam. Ele está cansado esta manhã e está indo tomar o café da manhã. Poderiam bondosamente dar passagem, por favor? E eis que sai a família Jones com esse bebê e o pescador corpulento, e muitos deles disseram, deem passagem, por favor. Bem, temos o bebê aqui, que com certeza vai morrer, os médicos o desenganaram, poderia nos deixar, por favor, só pôr o bebê? Sinto muito, todos vão querer fazer isso, de modo que simplesmente não posso fazê-lo. Vocês terão de sair para o lado, ele virá agora mesmo, poderiam se afastar, por favor? Posso, pois, ver, então, como o pequeno vigia da torre que estava na árvore observou e viu o Sr. Jones e a Sra. Jones se porem de joelhos naquela multidão, dizer, Senhor Deus, não me ignores, ó gentil Salvador, ouve meu humilde clamor, enquanto a outros está chamando, não me ignores. E passando ele, parou
e disse, Sr. Jones, poderia me trazer o bebê aqui? Tanto convincente. Ele é o mesmo hoje. Não se requer um cartão de oração. Não se requer um grupo. Requer-se fé, como o cego Bartimeu teve na outra extremidade do portão quando ele saiu. E 200 jardas dele marcaram um lugar como ele poderia ter ouvido sua voz. Mas, Jesus, filho de Davi, isso o parou. Tocou sua veste. Ele se voltou e disse, trazemos aqui. E trouxeram o bebezinho ali, ele impôs as mãos sobre o bebezinho, foi tudo o que ele fez. Há alguns momentos, o pai o levou de volta e lá se foi o bebê rua abaixo, correndo. A febre o tinha deixado. Isso, de certo modo, o amoleceu um pouquinho. Ele disse, será que ele poderia ser profeta? Isso, de certo modo, o fez crer. Sabe, há coisas assim que nos convencem, porque ele é a palavra, não eu fui, eu sou. E chegando ele sob a árvore, pensou, bem, ele mantém aquela folhinha erguida olhando para baixo. Ao chegar sob a árvore, ele pensou, será que ele poderia ser profeta? Pode ser. Veja, você tem de ter fé. Poderia ele ser, e ao passar sob a árvore, cabeça inclinada, caminhando de sua maneira suave, alguma coisa diferente quando você chega a vê-lo e é transformado. Você já não pode ser o mesmo. Ouvi acerca dele, você ouviu acerca dele, mas quando ouvi a sua palavra, eu nunca mais pude ser o mesmo. E ele tem algo que é diferente dos outros homens, algo acerca dele, diferente dos bispos, cardeais, papas, assim por diante. Ele, há algo acerca dele que é diferente. O pequeno Zaqueu tinha sido tocado, as orações de Rebeca tinham sido respondidas. Ao passar sob a árvore, disse, bem, talvez me desculpe com Rebeca quando voltar. Ele está a caminho do Levinsky. Se ele comer em outro restaurante, quanto a mim está bem agora. Ele o tinha visto. Quando, pois, chegou bem ali sob a árvore, ele parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce. Vou para casa contigo para o jantar hoje. Veja, ele soube que ele estava lá em cima, ele soube quem ele era. Irmão, irmã, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está para passar por aqui esta manhã. Ele passou por aqui através da cidade e esteve esta semana aqui conosco. Sabe de uma coisa? Se o presidente viesse, o presidente Johnson viesse a Topeka, as bandeiras estariam hasteadas, ruas estariam enfeitadas, ele teria uma grande recepção. Mas Jesus pode vir, mal há alguém que queira vir vê-lo. Você teria de ter uma escolta policial para trazer o presidente a esta cidade, mas nós temos acomodações de sobra. Está vendo a diferença? Eles não se importam em vê-lo. Espero que Zaqueu esteja aqui esta manhã. E ao passar ele por aqui, assim é ele falando com vocês. Esse é ele falando com vocês. Ele desceu da árvore e os críticos queriam dizer, este homem é pecador. Ele disse, Senhor, se eu tomei algo por meio de falsa aquisição, restituirei centuplicado, restituirei. Se defraudei algum homem, estou pronto a acertar, estou pronto. Inclinemos a cabeça. Zaqueu está pronto esta manhã? Por que não desce agora da árvore? Por que não vem? Ele está passando por aqui agora, passando pelo seu coração, falando-lhe. Haveria, enquanto vocês estão de cabeça inclinada, orando, alguém aqui que diria, irmão Branham, realmente tenho estado um pouco cético o tempo todo. Lembre-se, ele próprio era um homem religioso. Tenho sido um pouquinho cético, mas agora creio. Ajuda a minha incredulidade, Deus. Não ao irmão Branham, porque ninguém está olhando exceto eu mesmo e Deus. Deste modo, vou erguer a mão e dizer, não me ignores, ó gentil Salvador, ouve meu humilde clamor, torna-me um verdadeiro crente, Senhor. Vem, vai para casa comigo hoje e habita em minha casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Erguerá a mão, dirá, lembra-te de mim, Deus, o Senhor o abençoe você. Lembra-te de mim, Deus, vai para casa comigo esta manhã.
Sei que tu estás aqui, sei que tu conheces meu coração, estás falando comigo agora, sabes que as coisas que tenho feito são erradas. Tu até mesmo sabes que pertenço a uma igreja do Evangelho pleno, mas ainda assim tenho sido negligente e não tenho feito o que é certo. Negligenciado a reunião de oração, tenho feito coisas realmente que nossa crença não apoia. Eu sou uma mulher e sei que tenho me vestido errado, tenho cortado o cabelo, tenho usado pintura e sou tida como mulher, irmã do Evangelho pleno. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero que tu vás para casa comigo hoje e eu serei um exemplo vivo de Cristo de agora em diante. Sentirá você simplesmente essa presença de Deus, de modo a erguer a mão e dizer: ore por mim, Deus o abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a irmã, sim. Pai Celestial, algumas das Zaqueias e Zaqueus ergueram a folha e olharam. Eles reconheceram que Jesus encontrou onde eles vivem, onde estão. Revelou-lhes que estão errados. Muitas mãos aqui se ergueram. Que tu vás para casa com eles hoje, Pai, vás à casa deles, vivas no coração deles, que eles nunca esqueçam esta manhã. Ainda que suas coisas ridículas, para tentar acumular um sentimento de senso de humor entre uma multidão mista. E agora, neste momento, quando a finalidade se manifestou, que é só para levar as pessoas a compreenderem o que se encontra conosco esta manhã, que é a palavra manifestada em nossa cidade, entre nós, o próprio Senhor Jesus. A palavra feita carne, Ele próprio operando através de carne humana. Oh Deus, que nossos amados amigos vejam isto e sejam trazidos para mais perto de Ti. Vai para casa com eles, peço novamente, Pai, com todos Zaqueu e toda mulher, toda Rebeca. Que ela saiba que suas orações estão respondidas. Nós os encomendamos a Ti agora. E que eles, sem nenhuma hesitação, aceitem a Ti no coração. Como este hebreu fez aquela manhã, ainda que tenham estado errados. Disse, não devia ele também, sendo filho de Abraão. Tu, pois, estás pronto para ir para casa conosco, Pai. Nós rogamos que Tu nunca nos deixes. Vai conosco. No café da manhã, quando nos sentamos aqui esta manhã, olhamos através da mesa uns para os outros, alegres, com senso de humor, apertando as mãos uns dos outros e em amor uns com os outros, como só cristãos podem estar. E penso que eu talvez nunca mais esteja aqui. Eu talvez nunca encontre esse grupo novamente assim, em outro café da manhã. Mas tenho certeza, Pai, que se eles apenas te permitirem ir com eles para casa hoje e pousar com eles, eu os encontrarei numa ceia. Quando a batalha estiver totalmente vencida e a grande mesa se estender através das abóbodas do céu, e nos sentarmos e olharmos de um lado a outro, e eu olho esta manhã para ministros sentados aqui grisalhos que pregavam quando eu era menino. Eu penso que eles exatamente arrancaram os tocos, abriram as estradas, avisaram para esses dons que eles profetizaram que viriam. Deus abençoa-os. Abençoa todos eles, abençoa estas ótimas mulheres que se sacrificaram para que o esposo pregasse, os sacrifícios que todos os cristãos realmente fazem. Seja com eles, Pai. Nós nos sentaremos ali aquela noite, olharemos para o outro lado da mesa uns para os outros e talvez nunca vejamos uns aos outros desde esta manhã até aquele tempo, mas sem dúvida as lágrimas também escorrerão do nosso rosto de alegria. Quando eu estender a mão até o outro lado da mesa, apertar suas mãos, então o veremos sair. Estaremos tão alegres por ter descido da árvore, talvez uma árvore de credo, uma árvore de credo denominacional, ou algo assim, simplesmente saímos do nosso egoísmo, saímos das nossas maneiras estúpidas ou nossa desconsideração por Ele.
Saímos da nossa cegueira para a luz, estaremos alegres e temos feito isso. Então, quando ouvirmos, saindo com todos os seus trajes reais, caminhar ao longo da mesa, tomar sua preciosa mão e enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos e dizer, não chores, tudo terminou, entra nos gozos do Senhor, que te foram preparados desde a fundação do mundo. Até então, Pai, pousa conosco, vai para casa conosco e fica conosco até aquela hora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro. Quando subi na árvore, Ele ainda me amou. Vejam que árvore Ele subiu agora por mim. Uma cruz. Uma árvore desprezada. No madeiro do Calvário. Veja em que árvore Ele subiu para trazê-lo para baixo da sua árvore. Agora vocês não podem amá-lo sem amar uns aos outros. Agora estendam a mão do outro lado da mesa e digam, Deus o abençoe, peregrino, simplesmente do outro lado alguém. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Vocês não o amam porque Ele foi até aquela árvore por vocês para trazê-los para fora da sua árvore e vocês não o permitirão ir para casa com vocês esta manhã? Quantos o levarão? Ergam a mão. Deus os abençoe. Homens de negócios, quero falar com vocês só por um momento. Antes de partir, agora, se vocês não são cristãos, se não têm congregado, vocês cristãos, vocês se aceitaram a Cristo, quando ergueram a mão, vão a um dos pastores aqui, digam-lhes o que fizeram, eles os receberão. Alguém ou algum pastor escreva uma carta sobre isto para esse rapaz aqui, este irmão de cor. Foi a graça ontem à noite, esse jovem sentado ali observando isso e ele creu nisso. Estão vendo isso como aquele rapaz, como esse espírito se voltou. Billy estava me contando acerca disso, é minha esposa e os demais. Depois que chegamos em casa, voltou-se. Quando ele estava nesse canto, deu volta que encontrou esse, veja, para trazê-lo para o lar. Soberania. Levem-no com vocês. Vão e se unam a algum grupo, em algum lugar com que possam ter companheirismo, que pregue a plena palavra de Deus e permaneçam com essa palavra, não importa o que acontecer. Vejam, isso mesmo. Homens de negócios, sabe o que aconteceu? A Zaqueu, ele se tornou membro dos homens de negócios do Evangelho Pleno de Jericó. Isso mesmo. Aquela subdivisão lá, ele pertenceu a ela. Não parece racional, mas é verdade dessa maneira. Tenho certeza que Jesus não estabeleceria nada além de uma subdivisão do Evangelho Pleno. E Zaqueu se tornou com ele deste modo. Agora, Zaqueu faça o mesmo. Até que nos vejamos esta noite. Deus os abençoe. Devolverei o culto aqui ao pastor.